para o belo e possui um potencial para o serviço. Não sei se você percebeu, mas o oleiro tem muito a ver com o pai. Não sei se você percebeu, mas o barro tem muito a ver com o filho. O oleiro tem muito a ensinar aos pais e o barro tem muito a ensinar aos filhos. E eu já quero passar ao que o oleiro tem a ensinar aos pais. E a gente vê isso no próximo slide. O pai oleiro. Quem é este pai oleiro? O pai oleiro é um pai atento, um pai que está perto, um pai que se aproxima. O texto que eu coloquei aí mostra aquilo que o nosso pai, o Pai maior, fez por nós. Ele estava lá no seu trono de glória. Ele diz: eu sou um Deus que habito no alto e sublime trono, mas habito também com o contrito e abatido de espírito. Ele era um Deus que estava lá no seu trono, no seu lugar, na sua glória, diante dos anjos da perfeição, diante da beleza mais profunda. E ele saiu do seu lugar e veio até aqui para se aproximar dos seus filhos. Ele desceu. Nosso Deus é um Deus que desce. Nosso Deus é um Deus que desce do monte para encontrar o leproso, desce dos céus para encontrar Israel, para dizer: eu ouvi o clamor do meu povo e eu desci. É um Deus que se faz gente, é um verbo que se faz carne para habitar entre nós. Então essa é a primeira lição que existe para os pais aí. Nós que somos pais, às vezes ficamos no nosso mundo, no nosso trono, nas nossas responsabilidades de adulto, e não nos aproximamos dos nossos filhos, e não descemos para encontrarmos com os nossos filhos. Precisamos descer do pedestal das nossas responsabilidades, dos nossos afazeres, das coisas que nós julgamos mais importantes, e precisamos chegar perto dos nossos filhos. Precisamos sair do nosso mundo e ir para o mundo deles. Precisamos nos parecer com eles. Precisamos sentar no chão com eles e brincar, sentar no chão com eles e desenhar, sentar no chão com eles e viver o mundo deles. Foi isso que Deus fez. E a palavra diz, desculpa, eu estou com o nariz um pouco entupido, dificuldade de respirar. É assim mesmo, a gente vai assim mesmo. Tende em vós aquele mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele, sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas se fez homem. Da mesma forma, se esvazie da sua adultice, se faça como um menino, se faça como seu filho, senta no chão com ele. A gente sabe que o ser humano, ele parece que é mais atraído pelo que é ruim do que pelo que é bom. Parece que o que chama mais atenção é a coisa errada. Por exemplo, se você tiver alguém praticando uma ação social numa praça, onde roupas estão sendo distribuídas, onde comida está sendo servida para pessoas excluídas, para pessoas carentes, ninguém vai ali. Só os carentes vão ali. Só os que servem estão ali. Mas não tem ninguém para olhar, não tem ninguém para observar isso. Isso não chama a atenção das pessoas. Mas se um carro bate, se você ouve uma freada, depois acontece um acidente, todo mundo fica ao redor daquele acidente, para não fazer nada, só para ficar olhando. Se tem duas pessoas brigando na rua, todo mundo corre para ver. Se tem uma briga de vizinho, todo mundo sai, fica gritando na rua e achando bonito aquilo ali. Não é à toa que os programas de televisão que tem a violência como prato principal tem um ibope altíssimo no Brasil inteiro. O povo gosta do que é ruim, gosta de briga, gosta de violência, gosta do acidente, gosta de Michel Teló, gosta de Lua Santana. Desculpa aí quem gosta. O povo gosta do que é ruim. E aí a gente sabe disso, e as crianças sabem disso, e elas começam a descobrir isso quando elas percebem que vocês, pais, só se aproximam delas quando elas fazem alguma coisa errada. Está lá você sentado assistindo sua televisão,
lendo o seu jornal, envolvido no seu mundo de adulto, e de repente a criança quebra um copo e se corre lá. De repente o irmão está brigando com o outro, arrancando a cabeça do outro, você corre lá. De repente na escola ele fez alguma coisa, um mal feito muito grande, você vai lá. Se for para receber uma medalha, a gente nem tem tempo de ir lá. Aí eles começam a perceber, puxa, o papai e a mamãe só se aproximam de mim quando eu faço uma coisa errada. Claro que isso no nível inconsciente, eles não pensam assim. E eles precisam dessa proximidade, eles precisam que você se aproxime. E percebe que você só chega perto, só se aproxima quando faz coisa errada. Aí o menino se dana a fazer coisa errada para poder manter você por perto. Chega ao ponto de haver dentro do inconsciente dele um raciocínio que diz: se eu fizer tudo certinho, papai e mamãe me abandonarão. Porque quando o menino está de barriga cheia, quando ele está de tarefa feita, quando ele está de banho tomado, bem quietinho no canto dele, e você do seu, você diz: nem mexe, mexe não. Não é? Você não chega perto nessa hora boa. E aí o que acontece? Você só tem momento desagradável com seu filho. Só chega perto quando é para brigar. Só chega perto quando é para cobrar. Só chega perto para educar. E convenhamos, irmãos, ser educado 24 horas por dia, me permito a expressão, é um saco. Ser educado no sentido de adestrado. Faça isso, faça aquilo. Eu me lembro quando eu era criança, eu detestava quando chegava alguém lá em casa e minha mãe dizia: bora, Júnior. É que eu também sou Júnior. Bora, Júnior, diz aí bom dia para ele. Aí dizer bom dia não? Fala com ele, menino. Eu ficava doido. Bom dia. Bem, tem que educar. Tem que ensinar, mas tem que brincar também. Tem que ter momento agradável também. Tem que ter momento bom também. A gente quer ficar com quem é agradável, a gente quer estar perto de quem é legal. E nesse sentido, por mais absurdo que possa parecer, os traficantes e os pedófilos têm muito a ensinar. Por quê? Porque eles sabem ser agradáveis, sabem falar na linguagem da criança, sabem chegar perto, né? Eles vão fazer coisas erradas. Eles vão ensinar coisas erradas, mas é do jeito certo. Então eu cheguei à conclusão de que os pedófilos e os traficantes ensinam coisas erradas do jeito certo, e os pais todos ensinam coisas certas do jeito errado. Os traficantes ensinam coisas erradas do jeito certo. Nós, os pais, que temos tanta coisa boa para ensinar, mas ensinamos do jeito errado. Só brigando, só criticando. Faça uma lista qualquer dia do número de vezes que você se aproximou do seu filho e veja para que foi que você se aproximou. E veja por que foi que você se aproximou dele. Nessa lista. Pare e pense um pouco no número de ordens que uma criança recebe durante o dia. Começa logo você: menino, levanta, vai escovar o dente. Bora, ajeita essa roupa, menino. Come todo. Veste logo a farda, vai para a escola. Chega na escola, mais outro catatal de ordens ali. Olha o cearense aparecendo aí. Uma ruma de ordem, um magote de ordem. E quando chega em casa, mais ordem ainda. Vai, menino, tira a farda, come o almoço todo, vai fazer a sua tarefa. Não tem quem aguente isso. Você que trabalha, gosta de um supervisor no pé do seu ouvido, direto, dizendo o que você tem que fazer. É muito desagradável. Mas parece que a gente esquece que a gente foi criança um dia, esquece do que a gente achava ruim. Para um pouco e pensa no que você não gostava, e não repita isso com o seu filho. Mas por mais que a gente faça, né, como diz o Belchior, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Ou seja, a gente acaba repetindo os mesmos erros. De repente você, mãe, abre a boca e diz uma coisa e diz assim: puxa, eu estou vendo a minha mãe agora falando aqui. E o pai do mesmo jeito. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é isso.
essa atenção, essa proximidade. Foi o que Deus fez, foi o que Jesus fez. Ele desceu para brincar, entre aspas, no bom sentido, para brincar conosco aqui, para falar de pertinho, para ter momentos agradáveis conosco aqui. Pode passar, irmão. O pai oleiro, ele é sintonizado, ele sabe falar na linguagem do filho. Ele não fala numa linguagem que só ele entende. O pai oleiro se parece com o pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O pai oleiro se parece com Jesus Cristo. E naquele tempo, respondendo, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Nós temos que dar um jeito de revelar um pequenino aquilo que a gente está pensando. E para isso a gente tem que se aproximar. Uma coisa leva a outra. Você se aproxima, você entende a linguagem. Eu saio lá do Ceará e vou passar 10 anos do Rio Grande do Sul, sei lá, por 6 meses eu já estou falando barbaridade, né? Porque estou perto, porque estou próximo. Quando a gente fica próximo, a gente descobre a linguagem, descobre o jeito certo de falar. Não dá para entender algo estando de longe. Aproveito para ressaltar que você não deve seguir Jesus de longe, como Pedro, por exemplo, fez um momento. Quando ele estava prestes a negar Jesus, antes de negar Jesus, ele seguiu Jesus de longe. E tem gente seguindo seu filho de longe, e aí não sabe a linguagem do seu filho. E aí esse filho conversa com outros, e os outros o entendem, e ele entende os outros, mas você não entende seu filho não entende. E aí você começa a perder essa guerra para o mundo, e o seu filho começa a ser, digamos assim, sequestrado. A próxima, irmão. O pai oleiro é um pai consciente, é um pai que respeita. Davi disse: tu sabes que nós somos pó, tu sabes a nossa estrutura. Deus sabe e Ele respeita a nossa estrutura. Desde criança nós aprendemos que, eu vou pedir até que vocês completem, todos devemos respeitar os. Então o mais novo a gente pode chutar, pode fazer o que quiser. Respeita o mais velho, o mais novo a gente pisa. Menino não tem vez. Houve um tempo que o menino não podia nem rir. Tá rindo de quê, menino? Lá no Ceará, menino rindo muito, o pessoal dizia assim: tá aliviando peso esse menino. Coitado, nem direito de rir tinha. Então Jesus, ele, o Pai, o Espírito Santo, a Trindade, é consciente, respeita. Veja no texto que a cana trilhada ele não quebrará, e nem apagará o pavio que fumega. Às vezes o teu filho está só aquela canazinha trilhada, rachada, você termina de quebrar. Às vezes ele está só o paviozinho fumegando, você termina de apagar. Que coisa terrível é uma mãe orar e dizer: Senhor, abençoa meu filho, Senhor, restaura a vida dele, Senhor. Oh Deus, faz com que ele seja uma nova criatura, que ele seja um filho melhor, que ele seja um servo teu. Que coisa terrível ela orar assim, e depois ela se levantar e dizer: sai para lá, desgraça, tu não tem jeito mesmo não. Porque isso acontece. A mesma boca que ora tentando abençoar, buscando a bênção, também, digamos assim, amaldiçoa, traz palavras ruins, não respeita, acha que porque é filho pode chutar, pode espancar. Isso aqui é meu, eu faço dele o que eu quiser. Uma vez eu ouvi uma psicóloga dizer assim: trate o seu filho como você trata o filho do vizinho. Porque se o filho do vizinho na sua casa quebrar aquela cristaleira e a mãe dele estiver por perto e quiser bater nele, o que você diz? Não faça isso não, o bichinho é criança. Isso é coisa que acontece. Mas se for o seu, é arriscado você quebrar o resto da cristaleira na cabeça do menino. Então respeite. Não se deve respeito só aos mais velhos, mas também aos mais novos. Criança é gente, filho é gente, merece respeito. Amém? Amém. Próximo. E ser responsável, impor os limites. Claro que tem que ter. Jesus disse:
Se alguém me ama, guardará a minha palavra. O Pai o amará, viveremos nele e faremos nele morada. Então tem que guardar a palavra. Então o filho também tem que guardar a palavra do pai. Mas para que esse filho guarde a palavra do pai, precisa que esse pai passe por todos aqueles passos que a gente viu antes. Se esse pai for um pai próximo, um pai atento, um pai que respeita, um pai que entende a linguagem, vai ser muito mais fácil dele ser ouvido por esse filho. Não vai, não. A gente ouve mais a quem a gente admira. Eu me lembro, eu tenho um tio que foi a primeira pessoa que me fez entrar dentro de um cinema, a primeira pessoa que me fez provar um pedaço de pizza, a primeira pessoa que me fez comer uma banana split, a primeira pessoa que me deu uma carteira de dinheiro, uma carteirinha toda emborrachada, que eu perdi, chorei pra caramba, ele me deu outra igualzinha. E eu me lembro desse tio assim toda hora, porque essas coisinhas pequenas marcaram a minha vida. Então, pais que estão aqui, marquem a vida do filho de vocês. Mas não marquem com um cinturão. Não marquem com uma corda molhada. Marquem com atitudes, gestos pequenos, simples, de amor, de afeto, de carinho. Os mais velhos que estão aqui não lembram de um pai que pagou escola, de um pai que deu comida, porque a gente que é pai acha que está dando tudo porque está fazendo isso aí. Quase todo pai diz: eu dou tudo para esse menino. Quase todo pai diz: eu estou pagando caro escola para você, eu quero ver um retorno, como se filho fosse boi. Filho não é boi, filho não é investimento. Filho é filho, filho é gente. Quase todos nós fazemos isso. Então que nós não façamos assim. Que nós tenhamos a consciência de que tudo que os nossos filhos precisam, somos nós, os pais. Eu sempre digo, quando tenho chance, para os pais com quem converso, que, olha, eu descobri que remédio para filho é pai. O remédio para o filho é o pai. Tudo que um filho precisa é de um pai, é de uma mãe, perto dele, para que ele saiba que ele não está sozinho, para que ele não venha a ser um desconhecido dentro da sua casa. Quantos casos eu conheço de meninas, por exemplo, que engravidam aos 12, de meninos, por exemplo, que já entram no mundo do crack aos 9, aos 10 anos de idade, e que esses pais às vezes só vão descobrir quando a coisa já aconteceu, porque eles viviam debaixo do mesmo teto, mas estavam longe dos filhos, não estavam perto para ver e não viram. Achavam que conheciam, que dominavam aquele filho, aquela filha, mas na verdade estavam com um desconhecido dentro da sua casa, debaixo do seu próprio teto, e aí abrem a boca e dizem: meu Deus, onde foi que eu errei? Eu dei tudo para esse menino, deu tudo menos a si mesmo. E o que os filhos mais querem não é uma menina, não quer uma boneca Barbie. O que o menino mais quer não é um carrinho de controle remoto. Inclusive nós criamos cobras, né? Sem fazer nenhuma alusão aqui a Cascavel, mas nós criamos cobras para que elas mesmas nos piquem. De que forma? Uma criança de 1 ano, 2 anos, uma menina de 2 anos, ela não faz diferença. Ela não distingue o fato de você dar a ela uma boneca que custa R$250 e uma boneca que custa R$1,99. Ela não faz essa diferença. Quem é que faz? Quem é que faz a diferença? Os pais. Você sabe, você acha que o menino que acabou de nascer, um recém-nascido, ele vai estar se importando com a qualidade do enxoval onde ele está lá em cima? Se é um enxoval de chita, ou se é um enxoval de piquê, tem um tal de piquê, né? Tem piquê? Você acha que ele se importa com isso? Se é piquê, se é barrichello, se é assim? Ele não está nem aí. Quem é que está preocupado com isso? Para quê? Porque vem gente visitar, né? Vem gente visitar e a gente quer mostrar como a gente deu do bom e do melhor para o filho. Lei do engano, grave engano, grande ilusão. A gente é só escravinho do sistema que diz pra gente o que a gente tem que comprar. Aí aquela meninazinha para quem a gente dava uma bonequinha de R$1,99, e depois a gente disse: não, vou dar uma boneca de R$1,99 para minha filha, porque é para minha filha é do bom e do melhor, vou comprar hoje R$200, aí compra, dá para a filha, e ela vai crescendo, e lá na frente, poucos anos depois, ela descobre a diferença entre essas coisas e fica igualzinha a você.
E aí você está sem dinheiro e só tem dinheiro para dar uma de R$1,99. E ela diz: não, senhor, eu quero a de R$200. É nesse sentido que a gente cria essas cobrinhas para poder picar a gente. Mas esse sistema vem da gente, porque no fundo, inconscientemente, a gente quer compensar a nossa falta com presentes caros. Pais que passam o dia todo trabalhando e ainda arranjam um negócio para fazer de noite, e deixam os filhos, quando saem de casa de manhã, o filho está dormindo, quando chega em casa, o filho está dormindo. E aí ele sente um peso no coração, sente uma culpa dentro de si, e inconscientemente começa a entupir a criança de presentes, como se fosse uma maneira de pagar um pedágio, dizer assim: meu filho, é o seguinte, eu não tenho tempo para ficar com você, eu vou lhe pagar aqui esses presentes bem caros para que eu tenha o direito de cuidar da minha própria vida. Melhor que nem tivesse filho, bem melhor que não tenha filho. Para ter filho não dá para ser egoísta. Para ter filho tem que saber renunciar. Aí, Filipenses 2,5, a renúncia de Jesus. Renunciou o seu trono, renunciou a sua divindade, desceu até forma de servo, desceu até forma de homem, foi até a morte de cruz. Mas lembrem-se que Deus o exaltou. E Deus também exalta os pais. E Deus está com os pais. E Deus conhece a dor dos pais. E Deus conhece a ignorância dos pais, que muitas vezes não sabem ser pais. Porque para ser advogado você passa 4, 5 anos numa universidade. Para ser médico você passa 6 anos lá, mais 2 anos de residência. E assim sucessivamente. Mas para ser pai, para ser mãe, não tem curso. E tem a palavra de Deus, a unção do Espírito Santo, o modelo de pai maior que é esse nosso Deus. Então o paioleiro é assim. O paioleiro é atento, o paioleiro está perto, e por estar perto, ele se aproximando, entende a linguagem, fala da linguagem do filho. Falando da linguagem do filho, ele respeita esse filho. Respeitando este filho, ele adquire o direito, a autoridade de impor os limites na vida desse filho. Amém? Amém. E só para finalizar, eu queria colocar alguma coisa sobre os filhos. O filho barro, né? Não é nem o filho do barro, é o filho barro. Para os filhos eu não tenho muito o que dizer, o que comentar, mas a palavra é muito clara, a palavra nos dirá: filho, entrega. Para de ser tão turrão, para de ser tão rebelde, entrega. Tem gente que é tão rebelde que se for morar sozinho, foge de casa. Dá-me o teu coração, filho. Entrega esse coração que os pais querem, que o pai quer do filho é o coração. Ele nem sabe disso. Às vezes o teu pai nem sabe disso, mas o que ele quer de ti é o teu coração. Dá o teu coração para o teu pai. Não se aproveita do que eu disse aqui para poder dizer: olha, a culpa toda é do meu pai e da minha mãe. Eles é que tem que dar um jeito de andarem na linha, porque se eles não andarem na linha, eu também não andarei. Não, você é consciente. Você é um jovem maduro já. Jovem, eu vos escrevi, disse João, porque sois fortes e vencestes o maligno. Então esses jovens têm a capacidade de entregar o coração até para um pai que não sabe ser pai, até para uma mãe que não sabe ser mãe. Então entrega. Para de ser tão duro, para de ser tão teimoso. O bicho teimoso é filho, não é não? Para de achar que todo mundo está certo e só o teu pai e a tua mãe estão errados. Ei, sugestão para você: pensa um pouquinho, para um pouquinho e dá uma olhada no que teu pai disse para ver se não tem sentido. Dá uma olhada no que tua mãe falou para ver se aquilo não tem algo de precioso para a tua vida. Quantas pessoas vocês já ouviram dizer: ah, se eu tivesse ouvido meu pai, ah, se eu tivesse ouvido minha mãe. Então entrega. E essa entrega tem a ver com essa escuta, que é o próximo aí, ó. Ah, se eu tivesse ouvido, ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento. Ouçam, entreguem e também ouçam. Parem para ouvir o que os pais estão dizendo. Às vezes eles não sabem falar,
Às vezes eles mandam mensagens contraditórias. Vai mais um para os pais aí. Às vezes a gente que é pai manda mensagem contraditória. O que é uma mensagem contraditória? É uma que carrega nela mesma duas mensagens contrárias, duas ideias contrárias na mesma mensagem. Vou dar um exemplo. Para de gritar, menino! Esse menino só fala gritando! Não fala palavrão, seu filho de uma... Ó, filho, é o seguinte, fumar faz mal, hein? Isso é mensagem contraditória. Ou seja, às vezes nós pais não sabemos falar, mas mesmo assim, por trás de alguma fala nossa, muitas vezes está Deus, muitas vezes está o Espírito Santo, e cabe aos filhos discernir a fala do Espírito Santo na fala dos pais. Ouvir, filhos, a instrução do Pai, porque em cada pai habita um pouquinho do grandioso Pai que é Deus. Você crê nisso? Você que é filho, crê nisso? Então ouça o seu pai. Ouça o seu pai. Próximo. O filho barro entende. Tente entender. Tente compreender. Tente relevar. Tente considerar a história do seu pai, o contexto do seu pai, o contexto da sua mãe, a vida que ele teve, a educação que ele recebeu, as instruções de que eles foram alvo. Mas o que foi semeado em boa terra, o que ouve a palavra e a entende. Não é suficiente apenas ouvir, mas também entender. Entrega o teu coração para o teu pai, ouve o que ele tem a te dizer e te esforça para entender por que ele está dizendo aqui. Por que ele está dizendo, filho, não é por aí? Por que ele está dizendo, filho, olha, pensa melhor para ver se é isso mesmo que você tem que fazer. Procure entender isso que o teu pai está falando. Próximo. E espera. Espera. Porque o que se tem a fazer, no fim das contas, é esperar. Depois de entregar o coração, depois de ouvir, depois de procurar entender, aí você fica esperando. Você fica esperando, porque se você é um filho que está se dedicando dessa forma ao pai, de maneira que você entrega o coração, ouve as suas palavras, compreende o que o pai está dizendo, com toda certeza algo de bom do Senhor virá. Basta que você espere, e isto virá. Descansa no Senhor e espera nele. Não te enfades por causa daquele. Essa é a segunda parte que interessa, só a primeira. Para nós hoje só a primeira interessa. Descansa no Senhor e espera nele. Como a gente diz no Ceará e também se diz na Paraíba, porque o Léo falou aqui, não se aperreie, não se avexe, não se aflija, espera, descansa no Senhor. Então, que coisa bonita é o pai, é a mãe, tomar os filhos ou os filhos pelas mãos e toda essa família se levantar e depois descer à casa do oleiro para ver o oleiro trabalhando no barro, para que os pais aprendam com o oleiro, para que os filhos aprendam com o barro, para que os filhos aprendam também com o oleiro, por que não dizer, e para que os pais também aprendam com o barro, e assim todos sejam edificados pela palavra do Senhor. Então guardem essas poucas palavras, guardem essa mensagem em vossos corações, que ela de alguma forma produza um fruto, que ela de alguma forma produza algo que edifique, que ela não seja um manual de instruções, que ela seja apenas um mapa que aponta o caminho, porque quem vai levar você até esse caminho é o Espírito de Deus. Porque eu podia deixar de lado tudo que eu disse aqui e dizer só uma coisa para os pais e uma coisa para os filhos, uma só coisa: enchei-vos do Espírito. Se eu dissesse apenas isso, já seria o suficiente, porque um pai cheio do Espírito não tem como não ser um bom pai. Com certeza um pai cheio do Espírito é um bom pai, e com certeza um filho cheio do Espírito é um bom filho. Então enchei-vos do Espírito.
Porque por mais que você decore o que foi dito, por mais que você tenha até anotado o que foi dito, por mais que você tente todos os dias ler isto que foi dito, pregar uma lista dessas coisas na sua geladeira e dizer que a partir de hoje ou a partir de segunda-feira você vai começar a fazer, uma hora você desiste, uma hora você fraqueja. É igual dieta, é igual ir para academia. A partir de segunda eu começa naquele gás. Quando, sei lá, 7, 8 dias, dependendo da pessoa, já desistiu. Tem muita gente que pensa que cristianismo é feito com as próprias forças. Tem muita gente que acha que tem que ler o Sermão da Montanha e fazer o possível, se esforçar, suar a camisa para poder fazer o que está lá. Não dá. Às vezes eu pergunto para os irmãos: você acha que é fácil fazer o que está no Sermão do Monte? O pessoal diz: não. E você acha que é difícil? Eles dizem: eu digo: eu não concordo. Não é difícil, é impossível fazer o que está lá. É impossível fazer sozinho. É impossível fazer sem a ação do Espírito. É impossível dar outra face. É impossível perdoar 70 vezes 7. É impossível alguém te obrigar a caminhar 1 milha carregando o peso e você carregar com ele 2. É impossível você emprestar e não esperar a devolução. É impossível alguém levar a sua túnica ou a sua capa e você entregar a túnica também para ele. Impossível. Mas se o Espírito de Deus estiver em você, se a água da vida estiver dentro do seu coração, com certeza isso será possível. E da mesma maneira, tudo que foi dito aqui nessa manhã para os pais e para os filhos só será possível se você estiver cheio da graça, cheio do Espírito, cheio da palavra, cheio do Evangelho. Então enchei-vos do Espírito. Eu quero encerrar esse momento orando pelos pais. Se eu disser pelos pais e pelos filhos, eu vou vir todo mundo aqui, né? Eu quero orar por quem sentiu o desejo de vir aqui na frente. Se de alguma forma o que foi dito tem a ver com algo que precisa ser tratado em você, eu peço que você venha aqui na frente, para que a gente juntos ore a Deus. Vamos ficar todos de pé, e quem desejar pode se achegar. Louvado seja o nome do Senhor. Amado, glorioso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai nosso, que estás nos céus, mas também está aqui conosco. Eu quero te louvar e te agradecer pela tua misericórdia. Quero, Senhor, te engrandecer, te enaltecer. Sou pequeno, mas tu és grande. Sou fraco, mas tu és forte. Somos todos pequenos e fracos, mas tu és forte e grande. Somos perecíveis, mas tu és eterno. Somos muitas vezes doentes, mas tu és a própria saúde. Somos tantas vezes feios, mas tu és a própria beleza, Deus. Que a tua glória nos visite, tua graça nesse momento venha e passeie no meio de nós. Teu Espírito penetre em cada coração, em cada vida. Transforma, Senhor, as vidas que estão precisando desta transformação. Nesta manhã, Senhor, sobre o que foi tratado, vem e age, vem e opera a respeito daquilo que a tua palavra hoje nos mostrou. Vem sobre os pais que aqui estão, vem sobre os filhos que aqui se achegaram. Oh Senhor, eu te louvo pela tua palavra que diz que o Senhor converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Que esta realidade se cumpra na vida destes amados, se cumpra na vida destas almas preciosas que para aqui se achegaram à frente, aproximando-se deste lugar que ora se faz um altar para ti, como forma de dizer: queremos ficar mais perto deste Deus, queremos a ação deste Deus em nossas vidas. Não estamos satisfeitos com os pais que somos, não estamos satisfeitos com os filhos que temos sido. Portanto, venha, ó Espírito Santo, venha, ó Deus eterno, venha, ó Jesus Cristo, e nos transforma, para que sejamos pais e filhos
segundo o teu coração. Aqueles, Senhor, que ainda não são pais, mas desejam ser, aqueles que estão projetando, planejando iniciar uma família, a esses, Senhor, sustenta, a esses orienta, a esses dá já a partir de agora a tua unção, a tua sabedoria, Senhor, para que saibam como proceder na vida de seus filhos, para que saibam como proceder na sua vida comum do lar. Oh Senhor, eu não tenho palavras para te agradecer, para expressar a minha felicidade de estar aqui, aquecido por esses irmãos queridos e amados, que nós já sentimos como sendo família nossa, e o Senhor sendo nosso Pai, nós todos aqui, irmãos. E por isso aproveito para te pedir pelos filhos que somos filhos teus, que sejamos filhos melhores para ti, sejamos filhos que te deem gosto. Senhor, faze-nos filhos semelhantes ao teu Filho Jesus, para quem tu olhaste e disseste: este é o meu Filho amado, em quem a minha alma se compraz. Que a tua alma também te comprazas em nós, meu Deus. Que o Senhor tenha prazer em nossos feitos, e que se os nossos feitos não estão te dando prazer, que haja mudança radical em nossas vidas, que haja renovo em nossas vidas. Remove toda a palha, Senhor, e traz o vento do teu Espírito sobre nós. Traz o verdadeiro trigo, o verdadeiro pão sobre as nossas vidas, abençoando-nos e guardando-nos debaixo das tuas asas, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, meus queridos. Amém. Eu sugiro que você tome água para que você não se desidrate.